Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, professor e coordenador do Seminário Teológico à Distância, conhecido pela abreviatura de ESTAD. Tá? Então, boa noite Patrícia, boa noite Adriano, boa noite a todos. Então, nós estamos para mais uma aula do nosso querido ESTAD. Esta é uma aula aberta para qualquer pessoa que se interessar pelo assunto da teologia poder. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer enorme para nós tê-la aqui. Que Deus a abençoe, a você e a sua família. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a teologia como crítica da vida e da proclamação da igreja. Então nós já vimos esta parte toda, então nós vamos ver hoje as áreas da teologia. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Certo. Do item número 3, a função da teologia. E nós vimos a teologia como uma explicação da realidade. Então a teologia procura mostrar a cosmovisão cristã, ou seja, a cosmos é mundo, então é a visão de mundo, como é que o cristianismo entende, percebe as coisas, qual é a resposta que nós temos. A teologia como sistematização da doutrina cristã, então para dizer o que nós cremos, o que nós pensamos, quais são as nossas crenças, quais são os conjuntos de doutrinas que formam, que compõem a nossa fé como um todo, que é o qual nós chamamos de teologia. Aí nós vimos a teologia como defesa da fé e como uma ponte. Então nós vimos que surgiram os apologistas, aqueles que escreveram para defenderem a fé cristã. E surgiu uma disciplina chamada de apologética. Apologética é uma das doutrinas que nós vamos estudar neste curso. E a apologética ela tem por objetivo discutir, defender e argumentar de forma racional sobre a razão da nossa fé, sobre aquilo na qual nós cremos e por que cremos e quais são as evidências racionais, filosóficas, históricas, teológicas a respeito da nossa fé. Aí nós vamos para a teologia como crítica da vida e da proclamação da igreja. Existem dois termos que é necessário que o aluno conheça. Chama-se ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia vem da palavra grega ortos, que quer dizer correto, reto, e doxa, opinião ou glória. Então, ortodoxia é a opinião ou a doutrina considerada correta. Então nós dizemos que uma pessoa é ortodoxa na teologia quando ela esposa defende a teologia correta. Mas existe outro termo também conhecido como ortopraxia, que significa orto, correto, praxis, prática. Então não basta ter um conjunto de doutrinas considerado correto se a nossa vida destoa, se a nossa vida diverge daquilo que nós cremos. Então nós temos que crer e praticar. Como Calvino dizia, orare et labutare. Ou seja, creiam, orem e trabalhem. Então você vai perceber que tudo na vida ela vem do campo das ideias. A vida ela se resume ao campo das ideias. Então aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos é fruto daquilo que nós cremos. Então cada um de nós, cada ser humano, ele vai viver segundo um conjunto de crenças que ele tem.
Sejam estas crenças em Deus, ou crenças filosóficas, ou crenças ideológicas. Então, a nossa vida é dirigida pela crença, por aquilo que nós, por aquele conjunto de conceitos e doutrinas que nós acreditamos. Então, na Bíblia fala da ortodoxia. Apocalipse 2:2. Jesus diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho. E a palavra trabalho aqui, copo. É labor até a exaustão. É labor até a exaustão. Então, deixa eu desacelerar um pouco, porque eu acabo de vir de uma reunião na faculdade para a gente continuar, né, os nossos trabalhos lá, e foi muito prolongada, então eu cheguei correndo, ainda estou aqui com a roupa que eu cheguei, e então eu tenho que desacelerar. Então nós vimos ortodoxia, é a doutrina correta. Orto, correta. Doxa, doutrina. Então ortodoxia é a doutrina correta. Então, ao longo da história da igreja e da teologia, surgiram vários pensamentos, várias sugestões que iam numa direção diferente. E aí o cristianismo rejeitou estas doutrinas como não ortodoxas e as chamou de heterodoxa. Heteros quer dizer diferente, e doxa, doutrina. Então eram doutrinas diferentes, por isso elas foram rejeitadas. E as doutrinas consideradas bíblicas, corretas, vindas desde os apóstolos, foram chamadas de ortodoxas. E a ortodoxia está aqui, quando Jesus diz assim: ó, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então a igreja em Éfeso, que foi fundada pelo grande apóstolo Paulo, doutrinada, ensinada, ela tinha uma excelente ortodoxia. Quando no futuro chegaram lá pessoas dizendo que eram apóstolos, ou seja, pessoas com autoridade divina, eles colocaram o ensinamento destas pessoas em conformidade com a doutrina que eles aprenderam e perceberam que aquelas pessoas laboravam em erro. Então Jesus faz um elogio a esta igreja por causa da sua ortodoxia, porque eles permaneciam na doutrina correta. Mas o grande problema é que nós temos hoje um monte de gente que com a razão, com a cabeça, ele defende uma doutrina correta, mas a vida dele, a prática é completamente distinta, é completamente oposta e afastada daquilo que ele crê. Então a sua prática ou as suas práticas acabam falando mais alto do que aquilo que ele crê. Então a ortopraxia, que é a prática correta. Então a ortodoxia deve ser a doutrina correta e ela vai me guiar. Porque há um grande problema hoje. Muita gente acha que não precisa de teologia ou doutrina, né? Muita gente acha que basta você ser sincero. Mas em todo lugar você tem por trás um pensamento, uma ideia que vai nortear, balizar, orientar, pautar sua vida, sua conduta. É o que nós chamamos de ética e moralidade. A minha moralidade vai depender da ética que eu tenho por trás. Então o conjunto de crenças que eu considero correto é o que eu chamo de ética. E eu vou praticar na minha vida esse conjunto de regras. Por quê? Porque eu considero, então eu tenho uma ética por trás que vai fazer com que a minha vida seja moral e imoral. Assim é a teologia. A teologia é super importante porque teologia é um estudo acerca de Deus. Então, como eu compreendo Deus vai fazer toda a diferença na minha maneira de viver.
É, certo? Então, se eu compreendo Deus, por exemplo, eu tive um pai bravo, exemplo, a pessoa teve um pai que não era tão bom, e aí ele não vai procurar o Deus das Escrituras, ele vai procurar um Deus parecido com Maísa. Deus abençoe, seja bem-vinda. Ele vai procurar um Deus à semelhança do pai dele, então ele vai encontrar um Deus bravo. Ou ele vai tentar interpretar Deus pela ótica da religião, que é o que a gente faz. Ao invés da gente procurar Deus para depois de encontrar Deus nas Escrituras, conferir se o que a religião ensina é correto ou errado, qual é o nosso processo? O nosso processo é que a gente primeiro vai para a religião diz que Deus é assim, e aí nós vamos para a Bíblia para encontrar textos que mostram que Deus é daquele jeito. E aí Deus tem que se encaixar no nosso esquema. E aí a gente faz todo tipo de malabarismo na arte da exegese, que é a ciência da interpretação, para tentar fazer Deus se encaixar nas nossas definições preconcebidas. E aí muitas vezes a gente percebe que Deus não se encaixa. Então, o que acontece? Qual é o correto? Eu quero conhecer a Deus. Se eu quero conhecer a Deus, então eu tenho que ir na fonte, eu não posso ir por terceiros. Eu não posso terceirizar o conhecimento de Deus, né? Então eu não posso depender do pastor da igreja, do líder religioso, eu não posso depender de outras pessoas. Átila, Deus te abençoe, Átila. Deus, há quanto tempo, rapaz? Então o que acontece? Na teologia você procura conhecer Deus, conhecer a Deus, conhecer sua vontade, e sua vontade conforme revelada nas Escrituras. E de posse desse conhecimento você vai avaliar tudo que se oferece para você, todas as diretrizes que são oferecidas, e aí você vai descobrir se estas diretrizes são factíveis de serem realizadas, se elas podem ser norma para a sua vida ou não, ou se dentro delas existem coisas certas e coisas erradas. Mas tudo vai depender da minha ortodoxia, da doutrina correta, porque muita gente desconhece a Deus. Por exemplo, as pessoas que não conhecem, que conhecem só de longe, elas vão e elas veem no Antigo Testamento um monte de ovelhas sendo sacrificadas. E aí elas fazem críticas injustas. Ela diz: a Bíblia é um livro sanguinário. Ela leu por cima, ela não leu querendo entender, ela já leu buscando erros. E ela diz: olha, a Bíblia é um livro sanguinário, a coitada da ovelhinha. A ovelhinha era sacrificada. Ele não entende que o povo de Israel era um povo pastoril, e que vinha e via, né, no pé do Monte Sinai, que vinha ali, e que era um deserto, na verdade era um semideserto, era um deserto com algumas plantas. Então eles viviam de comer ovelha. Então aquele povo se alimentava do que eles chamam de gado miúdo. Então quando a pessoa ia lá, ao invés de pensar na ovelhinha, eles pensavam na mulherzinha, na filhinha, na familhinha, e aí adeus ovelhinha. Então a questão era essa. Era uma questão de sobrevivência. E Deus é tão maravilhoso que disse o seguinte: vocês me ofertam a ovelha, a fumaça sobe para mim, e eu dou a vocês a carne, para vocês fazerem um churrasco. E em muitas ofertas não tinha direito de convidar, e esse convite devia ser estendido às viúvas, aos órfãos, aos menos favorecidos. Então o culto era uma bênção, porque a pessoa cultuava a Deus, então psicologicamente ela estava bem,
Fazia bem à saúde mental dela, fazia bem à sua espiritualidade, porque ela se sentia em paz com o divino. E ainda por cima ela ganhava de presente um jantar. E ainda por cima tinha bênçãos na dimensão social. Eu podia convidar um amigo, e aí a orientação é que eu convidasse aqueles que geralmente não tinham para comer. Então você podia ir lá, junto com os amigos, chegar para uma viúva que não tinha um jantar, e dizer: olha, eu sacrifiquei uma ovelha ao Senhor. E parte desta ovelha é minha, para que eu possa jantar e convidar os amigos. Eu queria convidar a senhora. E aquela viúva ficava toda feliz, aquele órfão ficava todo feliz, porque estava participando. E tudo graças ao culto a Deus e à ovelhinha. Então quando a gente lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, ou você lê a Bíblia com o desejo de entender, e de compreender, e buscando realmente entender, ou você lê a Bíblia de forma maliciosa, para procurar. E eu já encontrei muitos defeitos, ao ler a Bíblia eu encontrei muitos defeitos, só que todos em mim. Quando eu leio a Bíblia, cada dia eu descubro que eu tenho mais defeitos e que estou pedindo a Deus que os conserte. Então Jesus diz que há uma ortodoxia. Ortodoxia é uma doutrina correta. Então nós temos muita gente que tem até uma boa doutrina. O que não tem é uma boa vida. E aí acaba com a crença que ele tem. E aí nós vamos ver a ortopraxia, que é a prática correta. Então ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. Para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então qual era o sonho de Paulo, qual era o sonho de Jesus Cristo? É que nós tivéssemos um conhecimento de Deus, porque Jesus disse: a vida eterna é esta. João 17, 3. De 3 a 5. Que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Porque teologia não é você encher a cabeça de informação e depois você sair discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. E você sair procurando saber quem era a mulher de Caim, ou se Elias foi levado num redemoinho ou num carro de fogo. Teologia é você conhecer, como o nome já diz, Theos, Deus, Theos, Deus. Logos, tratado, discurso. Então, o estudo verdadeiro da teologia é: eu quero saber quem é Deus, eu quero conhecê-lo, conhecer sua vontade. E nós já vimos que Deus é tão grande que ele é o Deus abscôndito, então eu não posso conhecê-lo na sua totalidade. Mas ele se revelou, ele é o Deus revelatus. Então significa que na medida em que ele se revela, eu posso conhecer. E se ele se revelou, é porque ele quer que eu o conheça. E eu não posso transferir para terceiros a responsabilidade que é minha. Então cada ser humano tem como responsabilidade, cada cristão principalmente, a obrigação de procurar conhecer a Deus. E é esse o objetivo da teologia. Mas não apenas o conhecimento teórico. Conhecimento teórico que se traduz em ortopraxia, a doutrina na prática. Então agora nós vamos para as áreas da teologia, certo? Tem aí o quarto ponto. A teologia com Rita, seja bem-vinda, Rita. Risa, prazer, Risa, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então nós vamos ver quais são as áreas da teologia. Quando a gente estuda teologia, um estudo acerca de Deus, é uma ciência complexa. Então ela tem várias áreas, que infelizmente muita gente não leva a sério. Porque muita gente pensa que ser cristão
é simplesmente você aderir a uma das ramificações do cristianismo. E lá, a pessoa, por exemplo, a pessoa ser um líder religioso sem nenhum tipo de esclarecimento, de estudo, de conhecimento. Eu sempre digo nas aulas que você já imaginou se você vai ao médico e você vai fazer uma cirurgia do coração e na hora o médico diz assim: olha, eu vou fazer uma cirurgia em você, mas eu nunca fui à faculdade de medicina. Eu vou orar a Deus aqui e Ele vai me dar a sabedoria para eu cortar você. Na hora você ficaria bom do coração, você pularia da mesa e diria: não, não dá certo não. Quer dizer que o senhor nunca foi a uma faculdade de medicina. Não. E o senhor vai abrir meu coração e tratar, fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica? Não. Ora, se você não dá seu corpo, porque você sabe do risco, como é que você vai entregar toda a sua existência, inclusive sua alma, nas mãos de alguém que não se preparou? Então a teologia ela tem várias áreas. E ela tem as áreas principais, como a teologia bíblica, e nós vamos ver o que cada uma delas estuda. Certo? Teologia bíblica também chamada de teologia exegética. Certo? Ela estuda os livros da Escritura dentro do seu contexto original. Na teologia bíblica você vai estudar um livro. Você não vai pegar texto daqui, texto dali, pinçar e depois juntar e fazer aquele negócio todo. Essa teologia ela lida no campo da interpretação. Ela é fundamental, porque sobre ela vão ser edificadas as demais. Então, o que essa teologia estuda? Ela estuda quem escreveu o livro. Ela pega um livro da Bíblia, os livros, e ela faz a pergunta: quem escreveu? Segunda, por quê? Qual foi o motivo que levou à escrita daquele documento? Certo, Ravel? Depois eu explico, calma, porque essa área aqui é mais importante. A outra dá para vocês interpretarem. Eu vou terminar, porque o Ravel pediu ali, vocês mandam. Isso aqui eu já tinha feito na aula passada, mas eu vou dar uma recapitulada. A teologia como contemplação, certo? Na teologia surgiram dois tipos de maneira de avaliar esse estudo de Deus. Então existia o místico e o misticismo. O místico é aquela pessoa que ela crê nas coisas espirituais. Por exemplo, um místico é alguém que crê na existência de Deus. Significa, certo? Que, por exemplo, a palavra mio, é o verbo grego, significa contemplar, olhar para dentro. Então tem certas coisas que você não vê, mas você vai crer. Então não dá para ver Deus, mas dá para crer em Deus. Você não vê os anjos, mas você crê que os anjos existem. Então isso é misticismo, é você saber que um anjo pode trazer uma revelação para Maria, dizer que ela vai ficar grávida, que Deus pode falar com o profeta. Isso é ser místico. É o que nós popularmente chamamos de espiritual. Agora, existe o extremo do místico, que é o misticismo. O misticismo é tratar tudo de forma espiritual, sem levar em conta a razão, sem levar em conta o bom senso, certo? Então, o que é o místico? É você crer na realidade espiritual. O que é o misticismo? É você exacerbar e transformar tudo em espiritual. Por exemplo,
Você pode ver uma pessoa na Bíblia e estudar o Novo Testamento e ver uma pessoa convulsionando, espumando. E aí aquela pessoa tem um demônio. Só que aquele sintoma também é o da epilepsia. Então, quando o autor da Bíblia, aí qual é a conclusão que o misticismo chega? É que toda pessoa que dá convulsão epilética tem um demônio. Então ela não precisa de um médico, ela não precisa de uma medicação para controlar, ela precisa de oração. Então a pessoa aí vai orar para tirar o capeta. O místico não. O místico é aquele que crê em Deus, crê que Deus tem todo o poder para curar. Mas ele sabe que Deus deu sabedoria ao homem para fazer certas coisas, certo? Que cada um Deus deu o seu papel. Então o místico acredita em Deus, mas acredita que Deus age de duas maneiras. Diretamente, é o que a gente chama de milagre. E indiretamente, quando Deus dá sabedoria a alguém para pesquisar, né, sobre as doenças, sobre os males, as patologias, e tratar dessa pessoa. Então, o médico, o profissional da área da saúde, quando ele está tratando, ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então, quem está curando, na verdade, não é o médico, mas é Deus que o capacitou, que colocou em seu coração aquele desejo de estudar uma ciência tão avançada. Então o místico, ele acredita que, olha, Deus pode fazer um milagre, então vamos orar. A pessoa continuou daquele jeito. Então o místico, ele sabe discernir entre o que é demônio, ele não demoniza tudo. Porque é muito fácil botar a culpa no diabo. Casal está errado, está tudo brigando, foi o diabo. Vamos lá para uma determinada igreja para fazer uma corrente para tirar o diabo. Aí a culpa é do diabo. Não, a culpa é do diabo do casal que não aprendeu a lidar, certo? Com as questões da vida, que são infantis, que tem natureza diferente, que ninguém quer se submeter a ninguém, certo? Que casou de forma impensada, casou sem amar, fez a besteira e agora está atribuindo o papel ao diabo. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, mas a desigualdade social, mas é claro, meu. Claro que há desigualdade. Mas o místico, que é aquele que crê na espiritualidade, ele sabe o seguinte, olha, a pessoa, ela está ali, morando ali, porque enquanto o outro estava estudando, enquanto o outro estava procurando se profissionalizar, colocar um comércio, ela estava bebendo, farreando, jogando bola, jogando vôlei, vivendo a vida de playboy. E ela de dondoca. E aí a vida passou, chega a hora que a conta vem, e aí a pessoa descobriu, eu não ganho o suficiente. Mas por quê? Porque não se qualificou. Certo? Porque passou a vida vendo a banda passar. Enquanto outros não. Fulano estava na farra, ele estava a noite toda grudado nos livros. É claro que esse agora vai ser recompensado. Jesus tem um princípio, quem ganhar esta vida perdeu a outra. Quem perder essa, por amor da outra, ganhou a outra. Então tem muita gente que se deu bem na vida financeiramente, culturalmente, porque perdeu a juventude. Porque perdeu noites de farra, porque perdeu horas e horas de namoro, foi uma vez na semana, estava debruçado no livro enquanto a turma estava na gandaia. Aí agora ele está de carro, agora ele tem um bom emprego, e o outro está sem casa. Certo? Então a culpa não é só do diabo. Esse é o místico. Aí o místico sabe, olha, mas Deus pode fazer com que você volte a estudar, Deus pode fazer com que você cresça. Deus pode, ainda é tempo. Deus te dá um incentivo, corra atrás.
vá lá, certo? Acerta a tua vida com Deus, reconstrói tua vida, reconstrói teu casamento, reconstrói tua vida, vai estudar, nunca é tarde. Isso é o místico. O misticismo é aquela pessoa que diz assim, olha, todo rico é do diabo. É um demônio da riqueza que tem neles. E o pobre, ele diz assim, ele está debaixo de maldição. Ele diz assim, ó, é pobre, está debaixo de maldição. Então, como é que faz para resolver a pobreza? O misticismo diz assim, vai para a igreja, faz uma corrente, doa muito dinheiro para a instituição da igreja, e você faz uma corrente, você vai ver que a sua vida vai mudar. Daqui a pouco você vai aparecer dizendo que tem comércio, tem carro, tem iates. E aí a gente não sabe como, né? Deus mandou do céu, por balão, iate, carro. Porque a pessoa quer assim, um passe de mágica. Ela quer não estudar, não se preparar, não adquirir uma profissão, mas no final ela quer o bônus. Ela quer passar a vida toda na farra e depois chegar lá e dizer assim, Senhor, olha, eu estou morando lá na favela, que mudaram até o nome para comunidade, mas agora eu vim aqui porque eu creio no milagre. E eu soube que vão acender aí os papéis lá no Monte Sinai, e eu quero mandar aqui a minha carta, a minha carta para o Senhor, desejo ficar rica, ter uma mansão. E para levar essa carta, o mensageiro cobra apenas 25 mil reais. Então, misticismo é assim. Então o místico, ele crê em anjo, que o anjo existe. O misticismo, ele vê anjo por tudo que é canto. Ele nem está vendo nada, certo? Mas aí ele começa, olha o anjo na igreja, lá vem um anjo com a bandeja na mão, lá vem o outro anjo, eita! E o místico, ele acredita no poder de Deus. O misticismo acredita nos objetos sagrados. O misticismo católico acreditava nas relíquias. Eles pegavam osso de galinha e diziam assim, isso aqui é um ossinho de São João Batista. Aí pegavam um prego enferrujado e diziam assim, prego que prendeu a mão do Senhor Jesus. Aí o povo acreditava. Aquilo é misticismo. Hoje tem um monte de gente fazendo a água consagrada. 7 águas poderosas do Jordão. O Vale do Sal. Isso é misticismo. Isso é você espiritualizar tudo. E aí o que acontece? O que você acha que as pessoas vão? Qual é o caminho? O caminho da faculdade, o caminho da profissionalização, o caminho do labor, do trabalho para mudar. Você acha que tendo uma igreja ali que oferece por uma bagatela de uma doação de 100 reais, 500 reais, porque começa assim, quem pode dar 1.000, quem pode dar 500, e aí no final das contas, essa história acaba ficando mais cara, certo? Porque é igual aquela pessoa que joga nos jogos de azar. Quando ele ganha, ele tem que ganhar muito, porque ele já gastou tanto, ele já apostou tanto, e se ele ganhar pouco, aí não dá para cobrir as despesas do que ele já gastou. Então, para o místico, a pessoa tocar nas vestes de Paulo e ser curado, isso é uma coisa que acontece. É uma coisa que Deus pode realizar. Pedro passar com a sua sombra, e a sombra lembrar o povo, a época em que o povo de Israel andava debaixo daquela nuvem, e aí aconteceu um milagre dele ser curado, isso acontece. Agora o misticismo, as pessoas pegam estes 2 textos isolados, que aconteceu apenas uma vez cada um, e aí ele diz, olha, nós vamos ter a semana da veste sagrada do apóstolo Paulo. Venha tocar na veste sagrada. Olha, a roupa de Paulo, meu amigo, já se acabaram faz tempo, mas o pessoal está... Eu acho que eles estão indo lá na loja onde Paulo comprou pedir a cópia. Então o pessoal chega e aí diz, olha, vai ter agora a sombra de Pedro.
E aí ninguém sabe como é que eles fazem a sombra de Pedro. Então você vai ver que há uma diferença muito grande entre ser místico e ser misticista. Então, hoje nós não temos místicos, pessoas que creem no sobrenatural, pessoas que creem no agir de Deus. Então são poucos os que creem que Deus pode transformar a minha vida e a sua, que Deus pode nos dar uma nova natureza, que Deus pode nos encher do Espírito Santo, que Deus pode nos motivar. Mas a grande maioria do cristianismo hoje acredita no misticismo, no imediatismo, porque com Deus tudo é processo. Deus transforma a minha vida, Ele perdoa os pecados, e aí Ele vai mudando a minha vida. Ele não revela todos os meus defeitos de uma vez, senão eu caio duro, morro. Ele vai revelando devagar, e quando você pensa que Deus transformou um, você já descobre outro. E aí Deus vai lapidando, modelando, transformando a minha vida e a sua. Agora o misticismo não é assim, da noite para o dia. E é tudo de forma milagrosa. Então o místico, ele crê, Deus pode. Deus vai fazer. Mas não precisa que o fulano de tal suba no monte e ainda por cima coloca na televisão que ele vem com um garrafão d'água e no outro dia eu vou lá pegar uma água ungida para mudar a minha vida. Certo? Aconselho você a um trabalho ungido. Há uma faculdade ungida, há um estudo ungido, há uma profissão ungida, há um empreendedorismo ungido, aí você vai ser abençoado por Deus. Quem entendeu, dá aí um ok, por favor. Se você entendeu, para que eu possa ir adiante. Olha lá, pessoal, dá aí um ok. Ravel, deu para entender, Ravel? Sim ou não, Ravel? Amém, graças a Deus. Então vocês já perceberam que hoje nós temos muito misticismo no cristianismo e poucos místicos. Então agora nós vamos para as áreas da teologia. Então nas áreas, na teologia bíblica, você pega um livro. Obrigado, Marisa, Deus te abençoe. Então você pega um livro. Deixa eu tomar aqui. Esqueci até a água hoje. Você pega um livro e você vai estudar. Aí você vai saber quem escreveu esse livro. E aí é a parte do estudo da teologia bíblica, exegética. E aí vai dizer por que ele escreveu. O que motivou. Aí você vai perguntar quando ele escreveu. De onde é. Valeu, valeu. Então você vai ver hoje que nós temos muito misticismo. E o misticismo é quando a teologia falta. Por exemplo, você vê que antes de haver a medicina, as pessoas iam muito para a rezadeira. Eu mesmo, quando criança, minha avó me levou muito para levar uma pisa de galho, né? E a mulher dizia assim, rapaz, esse menino estava tão assim que o galho ficou murcho. Oh, é claro, ela pegou o galho, quebrou da árvore e ainda deu um bocado de lapada em mim. E ela queria que aquele galho ficasse como? Certo? Então, à medida que você vai entendendo a vida, você vai começando a dar risada das coisas, certo? Que você vai levando a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, o que acontece? É como você... Pessoa, por exemplo, a pessoa diz assim, rapaz, esse negócio dessas comidas de hoje não nos ajuda muito, não. O bom era uma mão de vaca, o bom era um caldo de mocotó. Rapaz, quando eu era menino ou rapaz, eu tomava ali, comia um pirão escaldado. É como a gente fala aqui no Nordeste, eu não sei como é, aí no teu país ou na tua cidade. Pirão era de farinha, com aqueles perna de boi. E aí a pessoa dizia assim, rapaz,
Eu estava tão fraco que eu suei. Ora, se você tomou, você comeu o pirão quente, ou você tomou um caldo quente, é necessário, é claro que você vai suar. Não é porque ele era forte, não é porque ele era quente. Assim como se você tomar um sorvete gelado, você vai sentir frio. É? Então, na Bíblia, nós temos o quê? O estudo da Escritura dentro do seu contexto original. Então, teologia bíblica é isso. É você pegar um livro e saber. Por exemplo, você vai pegar a carta aos Coríntios. E você vai saber quem escreveu essa carta. Aí, Paulo. Sim, mas o que levou Paulo a escrever esse documento? Aí você vai pesquisar. Aí você vai descobrir que Paulo escreveu aquele documento por conta de informações que ele teve de que a igreja em Corinto estava levando os irmãos para a delegacia, um homem estava vivendo com a madrasta, a igreja estava dividida. Mirela, Deus abençoe, Mirela, seja muito bem-vinda. Então Paulo agora, de posse desse conhecimento, aí ele tem informação no capítulo 7. Ele nos dá a informação de que ele recebeu várias cartas com perguntas de pessoas que haviam se convertido e que gostariam de saber informações sobre casamento, sobre separação, sobre como deviam se comportar agora diante do culto aos ídolos. Porque no mundo antigo, a idolatria era diferente da idolatria de hoje. O que o povo chama de idolatria de hoje é uma coisa muito simples, certo? Em sua prática, porque por trás é bem complicado. Mas é uma estátua apenas, que muitas vezes é pequena. Mas a idolatria no mundo antigo tinha toda uma infraestrutura social ligada a ela. Então não havia essa dicotomia, essa separação entre religião e secular. No mundo antigo tudo estava interligado. Então no mundo antigo, por exemplo, o templo era o lugar onde tinha a melhor carne, que era a carne do sacrifício, que depois era oferecida aos que estavam ali para cultuar. Mas, naquela época, acreditava-se no culto da fertilidade. E o culto da fertilidade era o culto que tinha as sacerdotisas, que eram mulheres lindíssimas, e os sacerdotes, que eram homens fortes, novos, bem parecidos, e acreditava-se que se tivesse uma relação sexual com a sacerdotisa ou com o sacerdote, o Deus do templo, a quem os sacerdotes representavam, fertilizava os campos, fertilizava os negócios. É a questão do misticismo, não muda, só muda o endereço. Então eles acreditavam o seguinte: qual é? O sacerdote dizia: olha, se vocês dormirem com a sacerdotisa, quando você estiver em contato com ela, o Deus estará abençoando a sua terra. Então sua terra, no ano que vem, vai ser a plantação maior da sua existência. Mas se você não vier ao templo, não fizer a oferenda e não deitar com a sacerdotisa, o Deus do templo vai castigar você e a sua plantação não vai dar nada. E você vai ter um prejuízo. Então, a pessoa, por falta de conhecimento, ficava assim: e agora? Eu arrisco? Eu não vou? Porque era o que os primeiros cristãos tinham. O grande problema dos primeiros cristãos era esse. Assim, Jesus, olha, eu criei em ti. Mas o homem ali está dizendo: eu te aceitei ontem, não tenho uma doutrina para me ensinar, não tem ainda o Instagram, não tem o Facebook.
Flavinha, Deus abençoe. Flavinha, quanto tempo! Eu conheci pelo Freitas. Deus te abençoe, Flavinha. Certo? Então, o que que acontece? Naquela época, o cristão ele aceitava Cristo e ficava assim: Jesus, eu plantei, né? Mas o sacerdote ali do templo está pregando lá que se eu não for lá fazer uma oferenda e Deus te abençoe, e eu não me deitar com uma sacerdotisa daquela, Jesus, no ano que vem a minha lavoura pode dar um prejuízo danado. Então ele ficava naquele dilema: vou ou não vou? Vou ou não vou? Amém. Então, o que que acontece? Dê um abraço em todo o povo de Deus aí, todos os irmãos, irmã Maria, certo? Consuelo, e na irmã Maria lá do irmão Zé, saudoso irmão Zé, a irmã Liduína. Então, pessoal, o que que acontece? O cristão novo tinha que ser muito orientado. Por quê? Porque o templo era também o shopping da época. Ele ficava no centro da cidade. Por que que você acha hoje que tem igrejas ainda que são construídas no centro da cidade e a cidade no entorno? É porque pegou a moda. Certo? Então o que que acontece? Naquela época, o templo ficava no centro da cidade, é o shopping. Então a pessoa ia lá, oferecia o melhor boi, o boi mais curto, a melhor carne. Aí o sacerdote matava, oferecia aos deuses, e depois ele oferecia um banquete. Aí a pessoa chamava a família, os amigos, isso entre os pagãos. Oferecia a família. Então tinha banquete. Então quando você queria jantar fora, você queria ir para um restaurante granfino, e com comida bem acessível, você ia para onde? Para o templo. Né? E lá no templo você aproveitava para olhar para uma moça linda daquela como sacerdotisa e ficar naquela dúvida: se eu não deitar com ela, vai que a minha lavoura não dá. Então, enquanto a pessoa não estava com a fé firmada, ela era muito tentada. Então ela tinha três coisas. E o templo também era o banco. Era o lugar onde fazia o depósito e onde você tirava dinheiro e colocava dinheiro. Então o templo era uma mistura de lugar de sexo, restaurante fino, lugar de adoração, e ainda por cima servia de banco para você tirar e depositar dinheiro. Então era muito diferente, então era muito atrativo. Então quando um cristão se convertia, ele sabia: rapaz, se eu quiser jantar agora, eu tenho que fazer como o Paulo: quem tem fome, come em casa. E agora eu tenho que estar só com uma esposa. Não dá mais. Rapaz, tanta sacerdotisa bonita, mas não dá mais para eu ir ali para aquele culto da sacerdotisa. E quer chova ou faça sol, eu tenho que acreditar agora em Deus. Né? Então agora eu tenho que esperar que Deus mande. Então eu tenho que criar fé agora para que Deus mande chuva no meu campo. E quando eu precisar depositar dinheiro, é por isso que muita gente às vezes depositava em jarro. Né? Pegava os seus tesouros, cavava um buraco e depositava. É por isso que até hoje ainda se encontra, a arqueologia descobre objetos, coisa de valor, porque o povo enterrava. Ou então você tinha que ir lá no templo, né, para fazer o câmbio, para trocar. Então quando a gente tem consciência disso, então hoje você vê uma moça vivendo com vários homens, você chama ela de um nome. E o pai fica triste, para baixo, quando descobre o que a filha, que ele tanto ama, está fazendo. Mas naquela época não. Naquela época, quando uma filha dizia assim: pai, eu vou ser sacerdotisa da Diana, ou da Ártemis, ou da Cibele, o pai ficava super feliz. Você agora está no caminho certo. Certo? Você agora, que coisa boa, minha filha, você escolheu. Então não adiantava você chegar lá e dizer: pai, não deixe sua filha ir para o negócio dele. Não, porque ele achava que ela estava servindo a Deus. E você, quando ia falar com ela,
Agora imagine Paulo pregando. Paulo chegar e dizer, olha pessoal, não se prostitua não. O pai da menina dizer o quê? Como é que é? Então, era um contexto diferente. Então, para a gente interpretar a Bíblia, a gente tem que conhecer, certo? Paulo escreve. Na cidade de Corinto, era um porto comercial do mundo antigo. Era um ponto, era um corredor do mundo. As pessoas que vinham do Oriente para o Ocidente, ou vice-versa, tinham que enfrentar uma curva no mar que era muito perigosa, ou então paravam em Corinto, que era um istmo, apenas um pedaço de terra de 9 quilômetros, e paravam num barco aqui, desciam, pegavam outro barco lá. Então o que aconteceu? As prostitutas, descobrindo que ali passava homens do mundo inteiro, foram habitar em Corinto, que ganhavam muito dinheiro. Os vendedores foram para Corinto. Os trabalhadores foram, porque quando o barco era pequeno, o trabalhador pegava o barco, tirava do mar, colocava sobre rolos, ia empurrando até o outro lado, e aí ganhava o seu dinheiro. Certo? Então em Corinto todo mundo ganhava dinheiro. Corinto era a cidade, e tudo que saía de Corinto ia para o mundo. Então as ideias do mundo vinham para Corinto, mas as ideias de Corinto iam para o mundo. Então Paulo resolve estabelecer uma igreja ali. Só que Corinto era o centro onde se adorava a Diana, né? Que é chamada também de Afrodite, daí a palavra afrodisíaco. Então, a Afrodite era a deusa do amor. E ela tinha 1000 prostitutas, ou sacerdotisas cultuais, como era chamada na época, para dormir com os homens. E de noite elas desciam do monte, onde ficava o templo, e elas iam para a cidade para oferecer seus serviços. Os homens que não prestam. Porque homem nenhum presta. O único homem que prestava subiu, era Jesus Cristo. Eu tenho pavor a homem, ô bicho ruim. Deus abençoe as mulheres, são bênçãos do céu. Né? Não sei o que seria da nossa vida sem elas. Né? Então o que acontece? Os homens, quando iam negociar, diziam para as mulheres, mulher, eu vou viajar para ganhar dinheiro. E onde é que eles paravam? Em Corinto. E aí, o mundo da época criou um verbo chamado corintianizar. Não tem nada a ver com a torcida do Corinthians. Corintianizar significava fazer tudo que não prestava. Então Paulo implanta uma igreja nesse contexto. Aí é claro que a igreja vai dar problema. Porque o pessoal tinha vindo de uma vida de prostituição. Porque o pessoal tinha vindo de todo tipo de comércio ilegal, de roubo. E é por isso que você vai ver na igreja de Corinto uma pessoa levando a outra para a delegacia. Porque está acostumado. Me enrolou, meu amigo, vai parar na cadeia. Eles não sabiam ainda sobre perdão. Então Paulo tem que escrever uma carta, depois tem que escrever outra. Aí tem um homem dormindo com a madrasta, ele tem que mandar disciplinar. Ele tem que... Porque o pessoal estava tão acostumado que o pessoal disse, não tem problema nenhum. Ele está aí com a madrasta, o pai dele faz vista grossa, e ele está se aproveitando. Então não tem problema não, nós estamos acostumados. Isso aí é fichinha aqui em Corinto. Mas Paulo disse, não. O negócio era assim, avacalhado, antes de vocês se converterem, agora não. Agora que vocês vieram para Cristo, a vida é totalmente diferente. Então a teologia bíblica, ela estuda o livro dentro do seu contexto. Sem esse negócio, eu li o apóstolo Paulo em Corinto, eu imagino que é isso, não. Aí você vai ver que Paulo está respondendo cartas dos irmãos. Ela estuda as línguas originais para saber se o tradutor traduziu corretamente. Certo? Ana Mara, essa é crente, essa é a bênção do céu. Ela estuda a arqueologia bíblica, porque a arqueologia, ela trabalha escavando aquelas terras lá onde aconteceu a história do Antigo e do Novo Testamento. E aí a arqueologia tem prestado um serviço maravilhoso na confirmação da Bíblia. Não que a gente precise, mas que
para quem não tem fé. Por exemplo, muitos disseram que Pilatos nunca existiu. E aí a arqueologia descobriu quase tudo sobre Pilatos, até o anel com o qual ele assinava os documentos. Aí estavam na escavação, e aí descobriram, né, tudo a respeito de um monte de coisa sobre a vida de Pilatos. Aí aqueles livros que tinham escrito há 200 anos atrás, que até hoje ainda tem seminário que usa, Pilatos nunca existiu, Pilatos é uma invenção, é um nome que deram, nunca houve esse Pilatos na história. Aí agora a arqueologia fez eles engolir, os livros deles não prestam mais para nada, porque a arqueologia provou que Pilatos realmente existiu. Porque a Bíblia é o único livro que diz assim: no tempo em que Cláudio era governador, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, fulano era procônsul, no ano 6, do dia tal, do mês tal. A Bíblia é o único dia. A Bíblia não diz aquele, não é aquele livro de historinha que diz assim, era uma vez, era uma vez, não. A Bíblia diz assim, no tempo em que Herodes reinava, vieram os magos. Aí diz assim, e era o procônsul Sérgio Paulo. Aí a pessoa vai lá, diz assim, no mês do jejum, quando o apóstolo Paulo está navegando para ir a Roma, e Paulo diz assim, meu povo, rapaz, não vá não entre no mar, não, porque nessa época aí é outubro, certo? É época de vendaval, é época de tormenta, mas o capitão não quis acreditar em Paulo, e aí entrou no mar fora, perdeu tudo. Por quê? Porque ali, quando a gente sabe daquele acontecimento, aconteceu no ano 58. Por quê? Porque jejum era o dia do Yom Kippur, da festa do judaísmo. A principal festa. Então o Yom Kippur daquele ano caiu em outubro. E aí você pode datar. Coisa que nos outros livros não dá para você datar. Certo? A Bíblia diz assim, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, teve uma visão. Então você vai lá, que ano Isaías reinou? Reinou de que ano a que ano? Em que ano Isaías morreu? Isaías morreu em ano tal. Então Isaías morreu no século VIII. Isso. Então Isaías diz no ano em que morreu o rei Uzias. Então eu sei que Isaías escreveu no século VIII, porque a Bíblia me dá estas informações. E quando a Bíblia diz isso, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas Isaías não pode ter profetizado tanta coisa e acertado, vivendo 800 anos antes de Jesus Cristo. Aí o que acontece? Descobre-se os rolos do Mar Morto, de Qumran. O que acontece? Os essênios foram morar lá e eles eram copistas das escrituras. E o povo dizia assim, não, rapaz, os livros mais antigos do Velho Testamento que nós temos são de 200 anos atrás, 200 anos antes de Cristo. E aí ele dizia, será que a gente pode confiar em 200 anos para livros que Isaías escreveu lá do século VIII para trás? Ou então será que Isaías não escreveu bem agora, depois que tudo se cumpriu, e a pessoa botou o nome de Isaías? Aí a arqueologia, mas os estudos, um jovem estava pastoreando as ovelhas, e ele começou a tirar pedra dentro das cavernas. E de repente ele viu um estalo. Pá! Quebrou alguma coisa. Ixi, quebrou alguma coisa. Deve ter algum tesouro. Então ele correu lá, pensando, quando ele viu aquele horror de pote, ele pensou, rapaz, tem um monte de tesouro aqui. E tinha, só que ele não sabia. Quando ele olhou dentro dos potes, tinha pergaminho escrito. A Bíblia escrita. E aí ele ficou com raiva, viu? Rasgou um bocado, quebrou os jarros. E aí os pedaços, depois ele levou e vendeu para o antiquário, porque ele disse, era para ali, o homem gosta de coisa velha, vai lá e vende. Quando chegou nos Estados Unidos e na Europa, o povo descobriu
que era texto de 800 e tantos anos antes de Cristo, quase 1000 anos. E aí correram na caverna. E aí começaram a tentar remendar e estão até hoje estudando. E descobriram que aqueles manuscritos, que tinham quase 1000 anos, têm as mesmas palavras dos manuscritos de hoje, da Bíblia que eu e você lemos hoje. É só você procurar no Google, assim, manuscritos do Mar Morto. Você vai ver lá o homem com a lupa, juntando os pedaços e olhando o manuscrito de 9 metros. Encontrou vários. E principalmente os manuscritos do livro do profeta Isaías. Então a arqueologia nos ajuda nisso. A hermenêutica e a exegese. Então a pessoa começa, o que é hermenêutica? A arte de interpretar a Bíblia. A pessoa começa a estudar como é que eu vou interpretar a Bíblia. Se a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, em línguas diferentes. Porque aí você tem que vencer 5 problemas. Problema autoral, nós não temos mais o autor para ir lá e, seu Paulo, me diga aí isso aqui. O problema temporal, há mais de 2000 anos que o texto foi escrito. O problema linguístico, foi escrito em hebraico, aramaico e grego, traduzido para o inglês, espanhol, português. Então nós temos essas 3. Tem o problema social, cultural, melhor dizendo, que era o problema de que a Bíblia foi escrita numa cultura onde Jesus andava de vestido. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse, pastor, as mulheres deviam andar de saia, porque mulher crente tem que andar de saia. Eu disse, que homem? Calça. Eu disse, se você acha que um homem podia andar de saia ou de vestido, ele disse, jamais. Aí eu abri a Bíblia no texto da mulher do fluxo de sangue e pedi a ele para ler. Ele chega e engasgou. A mulher tocou na orla do vestido. Aí eu digo, continua, no vestido de Jesus. Aí o que acontece? A pessoa ficou assim, que é claro, naquela época a roupa era bem simples. Então ela tinha 2 mangas, como essa camisa aqui, era um vestidão até o joelho, e aí a pessoa tinha que usar um cinto, que era uma espécie de outro pano para amarrar, certo? Para que não voasse. Né? E qual era a diferença? Porque ele diz assim, não haverá roupa de homem na mulher, nem roupa de mulher no homem. A roupa era a mesma. A diferença é que na da mulher podia ter detalhes, podia ter flor, podia ter uma pintura. A do homem não, tinha que ser uma cor só. Então a pessoa pega um texto daquele e aí ele não lê o contexto, né? Diz assim, não haverá traje de homem na mulher, nem traje de mulher no homem. Mas ele não lê o que vem antes e o que vem depois. O que vem depois diz assim, não vestirá roupa de 2 tipos de tecido. Aí você começa, espera aí, aqui é meia, aqui embaixo é jeans. Eu já estou errado. Ou você não pode usar aquelas camisas que tem 2 cores. Uma é uma cor de um algodão com uma cor de tecido. Não, você tem que ter. Aí depois diz assim, não cozerás o cabrito no leite da cabra. Por quê? Porque naquela época, o que acontecia? Porque Deus disse que aí a pessoa vai estudar o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Isso é teologia bíblica. Aí você vai interpretar, vai estudar. Quando você começa a estudar o Pentateuco em si, e você chega naquele texto de Deuteronômio, você primeiro tem que saber que Deuteronômio é uma série de pregações que Moisés fez para o povo. Por quê? Porque a primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto. Só 2 que saíram entraram na terra prometida. Então Moisés agora já é velho, está com uma geração que nasceu no deserto, que não era escrava. Os escravos morreram todos no deserto.
A nova geração não tinha ouvido o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, nem o Números. Aí o que Moisés faz? Faz um resumão, escreve o livro de Deuteros, que quer dizer segunda, nomos, lei. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Ele está dizendo, os pais de vocês ouviram, vocês não ouviram. Então agora eu vou fazer um resumo de tudo que eu ensinei aos pais de vocês e vou pregar aqui e vou dar uma aula aqui no livro de Deuteronômio. É por isso que quando Jesus vai lutar com o diabo, lá no deserto da tentação, o diabo vai contrariar a lei de Deus e Jesus usa só o livro de Deuteronômio. Porque no livro de Deuteronômio tem um resumo dos outros 4. Por isso que é chamado de Deuteros, segunda, nomos, lei. E por que Moisés escreveu isso? Para a segunda geração, para um povo que nasceu no deserto, que não sabia o que era o Egito, para um povo que não sabia o que era Canaã. Então esse povo agora vai entrar. Um dos grandes problemas em Canaã era o paganismo. A adoração a múltiplos deuses e o homossexualismo. E o bestialismo. O homem deitava com o animal. Então Deus chega e diz assim, não haverá em você veste de homem, nem veste de homem na mulher, nem veste de mulher no homem. Porque Deus está preocupado ali com o homossexualismo. É porque lá em Canaã era igual ao carnaval. O homem vestia roupa de mulher, se trajava de mulher, a mulher se trajava de homem. E Deus, sabendo disso, Deus orienta Moisés. Moisés, quando vocês chegarem lá, não peguem estas práticas. Não peguem estas práticas. Não haverá roupa de homem na mulher, nem roupa de mulher no homem. Aí o pessoal que não procurou saber, não quis estudar, já determinou. Ó, calça de homem, saia de mulher. Quem foi que disse? Porque Jesus usava vestido. Né? Então, naquela época, por causa disso. Aí Deus diz, olha, não haverá roupa trançada com algodão e linho. Por quê? Porque Deus estava querendo dizer ao povo de Israel que eles não deviam se misturar com os pagãos e com os seus cultos. Então, em tudo, Deus estava usando o princípio da separação. E Deus dizia, existem animais puros e animais impuros. Você pode comer esse não. Por quê? Para o povo saber que o paganismo era impuro e não se envolver no paganismo. Aí Deus diz assim, ó, não cozinharás o cabrito no leite da mãe. Por quê? Porque no paganismo era costume. Por causa do culto da fertilidade que eu já falei, a pessoa imaginar o seguinte, de onde é que veio o leite da cabra? De onde é que veio o cabrito da cabra? Então, se nós cozinharmos o filhote dentro do leite da mãe, as cabras que vierem depois, e nós oferecermos a divindade tal, menino, as cabras vão gerar cabrito direto. Vai nascer vários cabritos. É cabrito que não acaba mais. Então isso é chamado de culto da fertilidade. Aí Deus chega, sabendo disso. Deus diz, olha, vocês estão indo para Canaã. Vocês nasceram no deserto. Então vamos lá. Não vão aderir às práticas de lá. Vocês não vão vestir roupa de mulher. Vocês não vão sair de peruca. Não, de jeito nenhum. Tenham cuidado. E olha, lá o pessoal crê no culto da fertilidade. Então vocês também não vão fazer isso. E vocês têm que ser um povo separado. Então vocês não podem usar duas roupas para vocês, dois tipos de material para fazer a roupa. Por quê? Para vocês serem um povo separado. Para vocês sempre lembrar desse princípio da separação. Então para vocês vai ter o peixe puro e o peixe impuro. Peixe que tiver escama, esse vocês podem comer. O peixe que não tiver escama, ele rasteja. Então, esse é impuro. Por quê? Porque naquela época havia uma espécie de culto da morte. O pessoal celebrava a morte. Tanto que os faraós
construíam pirâmides para ser enterrado. Então a pessoa passava, já imaginou? A pessoa passar a vida inteira construindo um caixão gigante para o faraó ser enterrado? Então as pessoas precisam saber da Bíblia de acordo com o seu contexto, para depois aplicarem a nós. Para que a gente não diga aquilo que Deus não disse. Então, ela estuda as regras de interpretação. Por exemplo, nós temos que estudar o contexto. O que vem antes e o que vem depois. Se você estudar, a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você estudar o que vem antes, Paulo diz, Deus nos capacitou para ser ministro do Novo Testamento. Aí ele diz assim, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí você continua. Porque se o ministério da lei gravado em pedras, o ministério da morte gravado em pedras veio em glória, aí você, peraí. Qual é o ministério que veio gravado em pedra? A lei. Aí você começa, a lei mata, mas o Novo Testamento vivifica. E você vai encontrar o cumprimento disso na mulher adúltera. A mulher adúltera, os fariseus chegaram para Jesus e disseram, a lei mandou que ela aqui fosse morta, apedrejada. Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo descobriu, rapaz, eu também já pisei na bola, outro também já pisei na bola, outro também já pisei na bola. Todo mundo, Jesus apelou para a consciência e todo mundo não podia mentir diante dele. E aí Jesus olha para a mulher e diz, cadê teus acusadores? Senhor, foi embora. Jesus olha bem nos olhos dela e diz, ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele disse, também eu não te condeno. Aí o pessoal usa até aí. Mas Jesus não terminou aí não, viu, turma? Como nós dizemos aqui no Ceará, viu, negrada? Átila. Deus abençoe. Então o que acontece? Jesus termina e Jesus diz assim, agora vá e não peque mais. Porque o pessoal só cita até aí. Jesus disse, eu não te condeno. Mas Jesus disse para aquela mulher, vá e não peque mais. Então o que acontece? Na hermenêutica você descobre os princípios. Na exegese, os passos. Por exemplo, quando eu vou ensinar exegese, a pessoa primeiro tem que saber grego e hebraico para traduzir um texto direto do original. Saber onde aquele texto começa e onde aquele assunto termina. Saber o que é uma perícope. Saber qual era o contexto da época. Saber qual era a problemática que estava acontecendo. Saber como era o mundo da época, quem estava reinando, qual era o império, quem tinha poder, quem mandava em quem, porque tinha a questão da suzerania. É que naquela época, como hoje, tinha um rei maior e um rei menor, ou vários reis menores. Então aqueles vários reis menores, com medo das grandes potências, como o Egito, a Síria e a Babilônia, eles se juntavam a um rei maior e diziam o seguinte, tu vais ser o nosso suzerano, nós pagamos imposto a ti, e quando vier o Egito ou a Babilônia, o Senhor se junta a gente para nos defender. Então já existia, certo? Não vai pensar que foram só as empresas aí que se uniram para fazer, ou o pequeno agricultor que se uniu, o pequeno empreendedor que se uniu para fazer as famosas cooperativas. Naquela época já existiam as cooperativas. Por isso que eu digo que o que o pessoal chama de novo na Bíblia é muito antigo. Então já existiam as cooperativas na época. Então a pessoa pagava lá e na hora da guerra o outro vinha em socorro. É por isso que Deus vai criticar tanto Israel, porque Israel, quando Israel via a Síria vir, a Babilônia vir, ao invés de Israel confiar em Deus, Israel corria para o Egito. E chegava lá e dizia, Faraó, rapaz, é o seguinte, o tio Nabuco, ele vem aí, e a gente quer fazer uma aliança aqui com o senhor, quanto é que o senhor está cobrando para proteger a gente? Aí Deus mandava o profeta lá e dizia, por que você não confiava em mim? Por que vocês foram fazer parceria lá com o Egito?
E Elias era um rei, era um profeta enjoado. Elias, o rei Acabe mandou fazer uma parceria com a Síria, e Elias encontrou os mensageiros no meio do caminho. Não há mais Deus não aqui em Israel, para o rei de vocês mandar ir lá para a Síria procurar ajuda. Será que Deus não é mais socorro? E aí o povo volta e batalha. Aí os emissários voltaram e disseram: "Ó rei, rapaz, pareceu um homem esquisito." E ele disse que a gente voltasse. E o rei Acabe disse: "Quem era?" Disse: "Rapaz, é um homem esquisito, vestia umas roupas de pele de camelo, tinha um cinto ao redor dos rins." Ah, e o homem disse: "Ah, Elias, esse aí é uma pedra no meu sapato." Acabe sempre se dava mal com o profeta Elias. Então existiam as alianças. Qual foi o grande pecado de Salomão? Foi que Davi conquistou tudo na base da luta. Salomão fez alianças. Aí a pessoa vai de Salomão tinha 1000 mulheres, rapaz. Eita, cama tarado. Mas não é. É porque naquela época, quando um rei fazia uma aliança com o outro, ele tinha que casar com a filha do outro. Para entrar tudo para parentela, e não tinha perigo de ter briga. Ele é meu parente. Ele é casado com a minha filha. Então Salomão, ele fazia o seguinte: ele era muito sábio. Então, o que ele fez? Ele chamou toda a turma ali, os países, e ele começou a fazer: pessoal, vamos fazer aliança. O rei está certo. Então você vai ver que Irão, rei de Tiro, traz madeira para fazer o templo. Aí você, se não conhecer quem é esse rei, leia a Bíblia que irão conhecer quem era Irão. Então você vai ver que Salomão, ele recebia macacos, até árvores e pavões, lá de Tiro. E o que acontecia? Cada vez que Salomão fazia uma aliança, o pai da moça dizia: "Está aqui minha filha para casar com o senhor, para selar nossa aliança." E Salomão tinha que casar, meu amigo. Ou era casar ou ganhar um inimigo. Então ele casava, levava a mulher e estava no harém. A maioria nunca nem viu direito. Aí fazia outra aliança, trazia. Quando não era rei, era um poderoso, então ele casava com a filha também, mas trazia a concubina. Tinha que trazer a filha do... Tinha que trazer. Era o selo da aliança. Aí a Bíblia diz: Salomão reinou em paz. Porque agora todo mundo está aparentado. Todo mundo está... Aí diz a Bíblia: Salomão tinha 1000 mulheres, 700 princesas. 700 eram filhas de rei. 300 eram concubinas. Mas não era assim que ele dormia cada noite com um parado. Não. Ele se apaixonou por uma camponesa chamada Sulamita. E alguns dizem que ela ainda nem deu bola para ele, preferiu um pastorzinho. Então, o que acontece? Se a gente não estudar a Bíblia, a pessoa vai dizer: "Ora, se Salomão teve 1000, por que eu não posso ter 2? Mas a Bíblia vai dizer que poligamia nunca foi um negócio. Se você ler a Bíblia com responsabilidade, você vai ver que bigamia, poligamia, nunca foi negócio. Porque você vai ver que Salomão, quando termina o templo, todas as mulheres vêm pressioná-lo. E as mulheres são pagantes: você fez um templo para o seu Deus, agora vai fazer um para o meu. E aí Salomão começa a querer, ele não queria contenda. Tudo que o homem quer é ficar em paz. Conselho para as mulheres. Como dizemos aqui no Nordeste: não aperreie seu marido. Não aperreie seu marido. Se você aperrear, ele vai ficar enfesado. Vai ficar zangado, chateado. Mas o que acontece? As mulheres foram lá e pressionaram. Salomão teve que ceder. E aí começou a ruína de Salomão.
E aí o país de Israel se dividiu em dois países, o reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos apenas. E durou 200 anos. E aí a Assíria veio e levou o reino do norte, e a Babilônia veio e levou o reino do sul. Então isso você encontra em teologia bíblica. Quando você começa a ler os livros da Bíblia, você vai dizer, Aí, à medida em que você vai lendo os livros dentro do seu contexto, dentro da sua época, e compreendendo, você agora vai descobrindo quais são os ensinamentos que são válidos para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. É o que nós vamos estudar na próxima aula. Então, Deus abençoe. Qualquer dúvida, e essa aula vai ficar gravada lá, aqui, e eu vou postar também no YouTube para que você veja quantas vezes quiser. Deus abençoe e ore por mim. Amém.